Hoje meditaremos um pouco sobre a vida de Neemias. Neemias foi um governador na época da restauração, da reconstrução da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída e Neemias volta. As profecias de Jeremias tinham sido que era 70 anos, depois eles voltariam. Mas eles levaram aproximadamente 140 anos. E aí Neemias volta com uma leva de pessoas para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade, que estava tudo completamente destruído. As portas tinham sido queimadas. E aí quando ele volta, ele encontra toda aquela situação. E aí ele começa no capítulo de número 1, do verso 4 até o verso 11, orar a Deus. Ele era o copeiro que servia o vinho nas mãos de um dos reis da Babilônia. Ele era um homem importante, ele tinha sido praticamente crescido na peregrinação, lá na época em que eles estavam na Babilônia. Ele simplesmente não sabia como é que estava a cidade de Jerusalém. E vem de Jerusalém um dos parentes dele e ele pergunta como é que está a cidade. E aí o homem começa a contar para ele. A cidade está destruída, as portas estão queimadas, os muros estão caídos e o povo que está lá está passando a maior miséria, fome, escassez, necessidade. E aí ele começa a orar a Deus. E a oração de Neemias é impressionante. No capítulo 1 de Neemias, o verso de número 5 e 6, ele ora ao Senhor, Deus dos céus, Deus grande, terrível, que guarda o concerto com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, e a casa de meu pai. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Mas aí ele começa, primeiro, a oração dele dá a impressão de uma importunação. Ele começa a orar, ora e volta a orar, importunar Deus, para que Deus comece a atentar para ele. Depois, o verso 6, ele tem persistência na oração. Quero que os irmãos vejam isso. Importunar, apresentar a demanda hoje, apresentar a demanda amanhã e apresentar depois de amanhã e na semana seguinte, importunar, até receber. Depois ele tinha persistência. Mas o verso seguinte, o 6 e 7, fala de confissões. Ele confessa o que eles tinham feito, confessa os seus pecados. Depois, verso 8 a 11, ele começa a suplicar. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar e adorar o meu nome. O verso, ele fala que Deus tem uma confissão. Do verso 8 até o verso 11, ele começa a suplicar. Estes ainda são o seu servo, o teu povo que tu resgataste com a grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome.
e fazer prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Todas estas orações ele estava fazendo só para ter força para se apresentar diante do rei e pedir para que o rei autorizasse ele a viajar até a cidade de Jerusalém, que eram 600 quilômetros, para começar a reconstrução. Vejam bem, depois Jeremias, no capítulo 4, e o verso 4 e 5, ele fala da vocação que ele tinha diante de Deus. 4, no capítulo 4, verso 4 e 5, ele diz assim: ouve o nosso Deus, que somos tão desprezado, e caia o seu opróbrio sobre a cabeça desses que nos desprezam, e faça com que seja uma reprovação numa terra de cativeiro. Então cubras as nossas iniquidades e não risque diante de ti e os nossos pecados, pois que te irritam defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, todo o muro, e cerrou até as suas metades, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Veja bem, ele começou a edificar os muros, e a edificação dos muros durou só 51 dias. Aqui em Neemias diz isto. Mas quando fazia 26 dias que eles estavam reconstruindo, o povo já estava cansado, murmurando, e ele já começa a pensar que aquele povo ia até apedrejar ele. E aí ele começa a orar a Deus. No capítulo 5, e o verso de número 19, ele diz: lembra-te de mim para o bem, ó Deus, de tudo quanto eu fiz a este povo. Esta é uma oração que muitas vezes nós devemos fazer. Apresentar diante de Deus o nosso trabalho, tudo que servimos ao Senhor, tudo que temos feito, e dizer, como disse Neemias: lembra-te de mim para o bem. Veja bem. Outro sim, no verso, ele começa a se lembrar das pessoas ruins que perseguiram ele, das pessoas que maltrataram. E aí, 3 vezes, Neemias pede que Deus se lembre dele. E ele, no capítulo 13, e no verso de número 22, ele começa a se lembrar de pessoas que só fizeram maldade, só fizeram crueldade para o povo de Israel e estavam desfrutando das benesses do templo que Neemias tinha reconstruído. E aí ele diz: Senhor, lembra-te de Tobias, de Sambalate, da profetisa Noade, que 3 vezes pede que Deus se lembre dele. Vamos ler. Neemias, capítulo 13, primeiro verso 14. Pois Deus, lembra-te de mim, e nas riquezas não risque as beneficências que eu fiz à casa de Deus e à casa da guarda. Veja bem, ele se lembrou de apresentar a Deus o que ele tinha feito, como ele tinha trabalhado, como ele tinha reconstruído o templo, reconstruído a casa da guarda. Ele tinha feito grandes trabalhos. Depois, o verso de número 22, ele diz: também disse aos levitas que se purificasse. E volta a dizer: Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua bondade. Ele se lembra que Deus era bom e que Deus podia perdoá-lo. Agora, no verso de número 31, ele diz assim: como também para as ofertas das tendas
em tempos determinados para as primícias. Lembra-te de mim, Deus, para o bem. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Esta expressão, para o meu bem, é para que eu seja próspero, a minha família prospere, haja abundância e prosperidade na minha casa. Toda a minha família deve ser abençoada por aquilo que eu tenho feito, como eu tenho trabalhado, como eu tenho me portado contigo. E estas orações de Neemias, ela nos dá uma luz. Quero orar contigo, irmão, amigo. Talvez você até já tenha dito para Deus: lembra-te de mim, tudo que eu fiz, tudo que eu trabalhei. Fecha os teus olhos. Se você está doente, coloca a tua mão direita sobre a tua enfermidade. É um problema de coração. Coloca ali a tua mão. Se é na cabeça, nos rins, no pulmão, numa perna, coloca ali a tua mão. A mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor não está mais na cruz. A mão do Senhor está estendida para te abençoar. Oramos. Querido Deus e Pai, olha pelos nossos irmãos, nossos amigos, que estão lá nos seus lares, ouvindo estas palavras de Neemias. Quantas vezes Neemias disse para Deus: lembra-te de mim, de tudo que eu fiz, do sacrifício, de tudo que eu renunciei para fazer algo para ti. Lembra-te de mim. Senhor, lembra-te dos teus filhos que estão nos seus lares, aquela irmã que está doente, que está com a mão sobre o coração, que está com a mão sobre as situações, Senhor, que ela precisa, dores, perturbações, pelo poder do teu sangue, no nome do Cristo do Calvário. Eu repreendo toda a enfermidade, todo o mal, e te peço, Senhor, que tu dê saúde para o teu povo e abençoa aqueles que estão desempregados. Amanhã, segunda-feira, que eles possam sair e procurar um trabalho e abra uma porta boa de prosperidade. Ajuda eles, ó Deus. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção, agora e sempre. Amém. O Senhor abençoe a todos os nossos irmãos. Será até o próximo sábado ou domingo que gravaremos de novo. O Senhor vos dê vitória e graça. Qualquer coisa você pode telefonar. O telefone é 3347 6526. Os irmãos que estão fora da área de Porto Alegre, o código de área aqui é 51. Muito obrigado.